Bem, boa noite. Agora eu vou explicar um pouco sobre o algoritmo de Prim, o que ele faz, como funciona e vou fazer o seu teste de mesa. Bem, primeiramente, o que é o algoritmo de Prim? O algoritmo de Prim, ele faz a gente achar a árvore geradora mínima no nosso grafo. Ah, mas o que é isso? Vou dar uma explicação mais rapidinho e algum exemplo. Imagine que a gente precisa conectar várias casas de um condomínio com cabos de internet. Pô, existe vários caminhos possíveis. E cada caminho vai ter um custo, que é a distância entre as casas, certo? Agora, a pergunta é como é que a gente pode fazer de forma mais barata conectar todas as nossas casas ou no nosso trabalho os nós. O algoritmo de Prim vai servir exatamente para isso. Ele vai encontrar a rede de menor custo total para conectar todos os pontos. O nome técnico para isso, como eu falei, é a nossa árvore geradora mínima. Para começar, a gente vai precisar de um mapa, o grafo. A gente está aqui o nosso grafo, ele é um grafo simples, conexo e de 7 nós. Para esse algoritmo dar certo, esse grafo não pode ser direcionado. Ele tem que ser igual para as duas direções. Ou ele pode tanto ir quanto voltar. 1, 2, 2, 1. Certo? Primeiro a gente vai escolher uma casa qualquer, ou um nó qualquer, para ser o nosso ponto de partida. Eu vou copiar esse grafo para a gente poder modificar ele aqui, que vai ser mais fácil de mostrar como que faz esse algoritmo, certo? Primeiramente, a gente vai pegar o nosso grafo 1, o nosso nó, grafo 1 não, perdão, nosso nó 1, ele vai ser o nosso primeiro nó, um nó de partida. A gente vai acrescentar ele aqui nos nós visitados. Agora a gente vai analisar. Para onde que fica mais barato ir? Ir para 1, 3. A gente vai analisar todos os nós que se conectam ao nosso nó de origem, que é 1, que é o 3 e o 2. Do 1 para o 2, ele tem um tamanho, um caminho de 7. Aqui é um 7. E do 1 para o 3, ele tem um caminho de 5. Qual que é menor? Qual caminho é menor? 7 ou 5? 5, certo? Então a gente vai percorrer esse caminho aqui. Do 1 para o 3. Agora o nó que a gente visitou foi o 3. A gente vai acrescentar o 3 aqui nos nossos nós visitados. Vai adicionar essa aresta 1, 3. Nossas arestas já visitadas. E a gente vai adicionar o nosso valor 5 no custo total. 5 é a distância de 1 para 3. Certo? Agora a gente tem dois nós, o 1 e o 3. A gente pode tomar como partida deles todos os outros nós que estão conectados nesses dois nós. Tanto o 1 para o 2, tanto o 3 para o 5, tanto o 3 para o 6. Certo? Analisando aqui, qual caminho vai ser mais curto para o próximo nó? Esse aqui já foi analisado. Toda vez que for analisado, eu vou marcar um tracinho, um X nele. Certo? A gente tem 7, 6 ou 3. Qual caminho é menor? O 3. Então o próximo caminho que a gente vai percorrer é do 3 para o 6. Acrescentamos o nosso 6 aqui como visitado. Vamos adicionar as arestas 3, 6. E adicionar o valor 3 ao nosso custo. 3 é a distância de 3 para 6. Percorremos aqui. Agora a gente vai analisar, novamente, qual caminho é o mais curto. 1 para o 2,
3 por 5, 6 por 5 ou 6 por 7. Analisando aqui, um dos nossos caminhos tem um custo 7, o outro custo 6, um custo 4 e um custo 2. Então, obviamente, o nosso menor custo é o 2, que é o nosso caminho do 6 para o 7. Do 6 para o nó 7. Agora a gente vai acrescentar o nó 7 nos nossos nós visitados. Adicionar a aresta 6, 7. E adicionar o custo 2 aqui no nosso custo total. Certo? Agora vamos analisar. 1, 2, 3, 5, 6, 5 e 7, 5, que tem um custo 6. Esse aqui a gente corta, que a gente já analisou. Dentre esses 3 caminhos aqui que a gente está vendo, o nosso nó mais curto é do 6 para o 5, que tem o valor de 4. Certo? Então, a gente acrescenta o nosso nó 5 aqui nos nós visitados. Vou acrescentar o caminho 6, 5 aqui. E vou adicionar o custo 4 no nosso custo total. Certo? Corta esse aqui. Deixa eu jogar isso aqui um pouquinho para o lado. Oh, não posso. Deixa eu ver se eu selecionar. Se eu selecionar tudo, vai. Calma aí. Aqui. Aí. Agora foi. Joga um pouquinho para cá. Fica melhor de mostrar. Continuando. Então, já percorremos esses nós tudo. Agora a gente pode analisar que a gente vai cancelar alguns caminhos. Tipo esse 3, 5. Não precisamos mais percorrer esse caminho, pois o nó 3 já está visitado e o nó 5 também. Então isso aqui cancela. E mesma coisa com 7 e 5. 7 e 5 não vai precisar mais ser visitado, porque o 5 já está visitado e o 7 também. A gente cancela. Agora o que resta para a gente? Do 1 para o nó 2, do 5 para o nó 2, do 5 para o nó 4. Aqui tem um valor de 2, 7, 7. O caminho mais curto entre esses 3 é do 5 para o nó 4, que tem um custo 2. Então a gente vai adicionar o nosso nó visitado aqui, o 4. A nossa aresta 5, 4. E vamos adicionar o 2 aqui no nosso custo total. Certo? Então a gente percorreu esse caminho aqui. E visitamos o nó 4. Então vamos cortar o nosso 2. Agora os outros 3 caminhos que nos restam. Que é o caminho 5, 2, o caminho 4, 2 ou o caminho 1, 2. Qual aqui é que tem o valor 8? Qual aqui é mais rápido? Entre 7 e 8, o 8 é maior, então a gente corta ele já, não vamos utilizá-lo. Agora, como os dois possuem o mesmo valor, aqui pra gente, tanto faz qual que a gente vai escolher. Se vai ser o 1, se vai ser o 5. Vamos partir do 1. 1, 2. A gente acrescenta o nó 2 aqui como visitado. A nossa aresta. Nosso caminho do 1 por 2. E podemos acrescentar o tamanho 7 aqui no nosso custo total. Como o 5 já está visitado e o 2 também, a gente corta aqui. E como o 7 foi visitado, a gente pode cortar. Finalizando os nossos nós visitados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todas as nossas arestas. E o nosso custo
o nosso custo total. A gente pode redesenhar isso aqui. Eu vou jogar ele um pouco para baixo, quer dizer, um pouco para cima. Não dá para pegar assim, tem que pegar daqui. Eu vou jogar... Oxi. Uai. Por que não tá pegando tudo? Aqui. Eu vou jogar ele um pouco para cá. Agora a gente vai recopiar esse código, essa imagem. E eu vou mostrar aqui para vocês a nossa árvore geradora mínima, o caminho que ela percorre. A nossa árvore geradora mínima, ela vai percorrer o caminho. Vou até fazer em outra cor. Ela vai percorrer o caminho 1, 3, 1, 3, 3, 6, 6, 7, 6, 5, 5, 4 e 1, 2. A gente acaba não percorrendo essas arestas. Essa é a nossa árvore geradora mínima. A gente passa por a gente visita todos os nós do gráfico pelo menor caminho. Nosso custo total aqui vai ser de 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16 e 23. O nosso custo total tem um peso de 23, é o que a gente percorre para passar todos os pontos, é o caminho mais rápido para passar em todos os pontos. Então essa acaba sendo o nosso algoritmo de prim. A gente gerou a nossa árvore geradora mínima. E é isso, a gente acaba conectando todo mundo, não temos caminhos redundantes, não formamos ciclos e tem o menor custo possível. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre a complexidade desse algoritmo de prim. Para cada vértice que a gente for adicionar na nossa árvore geradora mínima, nós precisamos encontrar a menor aresta que conecte o conjunto visitado ao conjunto não visitado. Com o grafo se dá uma busca entre todos os pares visitados e não visitados. Agora, por que o tempo da busca da menor aresta é O de M? M é o número de arestas do grafo. Ou seja, M conta quantas conexões, quantas arestas existem entre os vértices. Por exemplo, num grafo simples, completo e com N vértices, o número de arestas ela tem uma complexidade O de N ao quadrado. Por isso que quando a gente fala que a nossa matriz ela tem um número de arestas M, ela pode ser dita que ela é de ordem O, de uma complexidade de O n ao quadrado. Isso para cada interação do algoritmo de prim. Para cada interação desse algoritmo, a gente precisa percorrer todos os vértices, no pior caso, e conferir todas as arestas incidentes. Assim, iremos encontrar a menor aresta, que tem como complexidade O de n ao quadrado, e precisamos repetir isso n vezes para cada novo vértice que entra na nossa árvore geradora mínima. Então iremos ter n, que a gente vai repetir isso n vezes, porque não sabemos quantas vezes
vai entrar na nossa árvore geradora mínima, quantas arestas vão entrar, né? Então a gente vai ter n vezes O de n ao quadrado. Isso é a mesma coisa que O de n ao cubo. Então, esse é um algoritmo gigantesco por ser O de n ao cubo. Então, essa é mais ou menos a complexidade desse algoritmo de Prim. Como eu escrevi, ao utilizar uma matriz de adjacência simples, o algoritmo de Prim possui complexidade O de n ao cubo, pois a cada interação percorremos o grafo inteiro para encontrar a próxima aresta de menor peso. Por isso, para grafos muito grandes, outras abordagens, como usar uma lista de adjacência e uma fila de prioridade, REP binário, são muito mais eficientes, reduzindo a complexidade para O m log de n. Né? Mas a complexidade de adjacência simples dele é O de n ao cubo. Existem formas de reduzir essa complexidade, como dito aqui no texto, mas ela nos é dada como O de n ao cubo.